Copa do Mundo, futebol, churrasco e uma cervejinha gelada. Qual empresa vem na sua cabeça? A Ambev, a dona da Antártica, da Brahma, da Skol, da Corona e muitas outras marcas aí que são muito conhecidas no Brasil todo. Mas o que talvez você não saiba é que vai sumir mais de 2 bilhões do caixa da Ambev em função da reforma tributária. E não, eu não estou falando que a Ambev vai quebrar, muito menos que isso, nem deixar de ser lucrativa, mas o problema é muito mais sofisticado que isso. Depois de analisar os números da Ambev, eu concluí que o problema não são as alíquotas tributárias. O problema vai muito além disso. Está justamente numa das maiores vantagens competitivas que a empresa conquistou nas últimas décadas, o seu fluxo financeiro. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou fazer algo diferente. Eu vou assumir o papel de tributarista da Ambev e vou elencar quais são os impactos mais relevantes da reforma tributária para a empresa. Eu vou responder uma pergunta muito simples: como proteger a eficiência financeira da Ambev em termos de reforma tributária? Para quem não me conhece, eu sou a professora Sigrid Kerting, sou contadora, sou tributarista há mais de 25 anos e os meus alunos juntos já conquistaram mais de 4,5 bilhões em recuperação tributária desde que passaram pelo meu treinamento. E nessa série especial, estamos fazendo uma análise diferente. Estamos analisando grandes empresas sob a ótica da reforma tributária. A pergunta é muito simples. Vamos imaginar que essas grandes empresas me contrataram para fazer uma análise sobre a reforma tributária e o impacto interno em cada uma dessas empresas. Quais riscos eu identificaria, quais números eu analisaria e quais medidas eu recomendaria para proteger o caixa da empresa, especialmente no que se refere a split payment. Então já deixa o seu like e assiste até o final esse vídeo, lembrando que o impacto que eu encontrei está muito longe do que a maioria entendeu sobre reforma tributária para a Ambev. 2 bilhões saindo do caixa da Ambev. Será mesmo? A resposta é muito mais complexa do que parece. Eu acredito, tenho certeza que você conhece todas essas marcas: Brahma, Antártica, Skol, Budweiser, Corona, Refrigerantes Antártica, Pepsi, H2O. E você também deve estar se perguntando qual que é a necessidade de capital de giro da Ambev. Nós, trazendo para os números de 2025, temos estoque mais contas a receber menos contas a pagar. Essa é a necessidade de capital de giro de qualquer empresa. Por quê? Mostra quanto dinheiro a empresa precisa manter para financiar a própria operação. E a necessidade de capital de giro da Ambev, nós temos os estoques de 10,5 bilhões, o contas a receber de 6,5 bilhões e o fornecedor de 23,7 bilhões. Então, a necessidade de capital de giro da Ambev ela é negativa. Isso é um milagre. Ela conseguiu algo muito difícil de conseguir, porque são os fornecedores que financiam a operação dela. A Ambev opera sem precisar colocar dinheiro no caixa para sustentar o estoque e os clientes. Uma das empresas mais eficientes do mundo em capital de giro. E como é que funciona o split payment? Nós, considerando a receita bruta dela de 7,35 bilhões e considerando uma alíquota de 28% de CBS e IBS em 2033, nós chegamos a um valor de 2 bilhões de tributos que vão ser retidos na fonte quando a Ambev vender para os seus clientes. Então, é importante nós sabermos que essa análise ela é de um mês fixo, permanente. Não é a cada mês você soma 2 bilhões. Por quê? Porque a empresa não para, ela vende, ela recebe, ela compra, ela renova os estoques, ela gira. Portanto, o efeito relevante é um mês no fluxo de caixa
de forma permanente. E qual que é o impacto da necessidade de capital de giro? 2 bilhões sobre 6,87 bilhões, nós temos uma queda de 30% na eficiência financeira da Ambev. Isso não significa caixa zero, significa menor folga financeira, porque hoje os fornecedores financiam a Ambev, vão continuar fornecendo e financiando para a Ambev, mas são 30% a menos. Menor liquidez, menor dinheiro em caixa, menor eficiência financeira, sim. E como é que a Ambev pode se proteger? Ela pode acelerar os recebimentos, ela pode negociar mais prazo ainda com o fornecedor, ela pode recuperar créditos de forma mais rápida, ela pode ajustar os seus próprios preços e ela pode otimizar fluxo na tesouraria de recolhimentos. E o risco, então, não está no imposto nem na contribuição, está efetivamente no caixa, porque as empresas eficientes vão sobreviver. As empresas, nem todas precisarão operar com menos dinheiro transitando pelas contas bancárias. Menor ajuste, mais disciplina na tesouraria. E para calcular o impacto da reforma em qualquer empresa, split payment, IBS, CBS, capital de giro, planejamento, créditos tributários e precificação, você consegue na minha metodologia SK da reforma tributária, onde lá eu trago no meu treinamento de reforma tributária todos esses conceitos de necessidade de capital de giro, split payment, IBS, CBS, precificação, e você consegue atuar com qualquer nível de empresa. Então comente aqui reforma se você quer entrar para a lista de espera dos meus treinamentos. Depois de analisar os números da Ambev, eu não acredito que a reforma tributária vai destruir o caixa da empresa. Muito pelo contrário. Mas o que eu acho é que a reforma tributária vai atacar um dos ativos mais valiosos da Ambev, que é exatamente a vantagem competitiva que ela conquistou por décadas, que é a sua eficiência financeira, o seu caixa. O desafio da Ambev não é sobreviver à reforma tributária, e sim manter o mesmo nível de eficiência, de excelência e de liquidez que a levou a ser uma das empresas mais admiradas do mundo. E se uma empresa desse porte precisa se preparar para tantas mudanças que a reforma tributária vai trazer, imagine empresas de menor porte, seja médio, seja pequeno porte, o quanto também vão precisar estar preparadas. É por isso que os próximos anos vão trazer uma demanda gigantesca por profissionais capazes de analisar todos os números e trazer todos os impactos que a reforma tributária vai causar, não apenas para fins tributários, mas também para fins do negócio como um todo de cada empreendimento. Se você gostou dessa análise, digita aqui nos comentários qual empresa grande da B3 você gostaria que eu analisasse para fins de reforma tributária. Deixe também o seu like, compartilhe esse vídeo com contadores, advogados e todos os profissionais que precisam entender de vez o impacto da reforma tributária nos empreendimentos dos seus clientes. E também, se você quer ser meu aluno, no fim desse vídeo você encontra o link para a lista de espera dos meus treinamentos. Vai ser um prazer ter você como meu aluno. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.